chuva vinha grossa como um segredo que não se podia mais guardar. No terreiro da fazenda Santa Cruz, os pingos batiam no zinco, na terra batida, no rosto daqueles que já não tinham tempo para chorar. Era março de 1861. O vento puxava as palhas do telhado e as vozes dos capatazes se confundiam com o barulho das mangueiras, com os latidos dos cães. No meio dessa noite que parecia querer engolir tudo, Joana foi para fora com uma trouxa no ombro e algo que não cabia em pano nenhum, uma promessa que ardia no peito. Ela tinha 22 anos, estava de 8 meses, e cada passo era um cálculo de dor e coragem. Na senzala, aprendera a costurar, a contar os dias com o som do fogão e a esconder do Senhor o desejo mais impossível, que seus filhos não nascessem pertencendo a ninguém. Era uma ideia simples e terrível, e por isso mesmo tornou-se seu guia. Vocês não serão propriedade. Repetia para si como se a repetição pudesse transformar o destino. Quando um corpo não pertencia mais, não era apenas uma frase para Joana. Era um projeto de vida começando naquela noite, sob chuva. A decisão vinha de tempos. Havia a rotina humilhante, as pequenas violências que corroíam até a coragem. Havia também o ato singular que rompeu o fio. Joaquim, filho do coronel Manuel Rodrigues, foi, segundo relatos, o ponto de ruptura. Não se explicará aqui em detalhes o que se passou, não para reduzir a dor a espetáculo, apenas que numa manhã qualquer, entre ordens e olhares que julgavam sem ver, Joana percebeu que aquele lugar não oferecia só trabalho, mas um destino, o de ser tratada como coisa. A partir daí o plano cresceu silencioso, feito semente que espera a noite certa para germinar. Deixou Rosa, sua mãe, com um último abraço que dizia tudo sem palavras. Rosa, que segurou a mão da filha com dedos de quem já sabia demais, ofereceu um pedaço de pano e um pedaço de rapadura embrulhados, para fome e cura nos primeiros dias. A cena foi breve e crua, o aceno de saída, o fechar de uma casa de taipa, o estrondo da chuva que parecia apagar qualquer suspiro de protesto. Joana saiu assim, com o pano, com a rapadura, com as roupas que lhe permitiam se mover e com a promessa gravada na carne. A fuga foi uma geografia de medo. Naquelas terras do recôncavo baiano, os caminhos conhecidos para os senhores eram armadilhas para quem andava sem liberdade. Capitães do mato, homens contratados para capturar fugidos armados e treinados para seguir trilhas, patrulhavam os arredores. Havia cães adestrados para farejar quem se escondia, e a magnitude da noite encobria tudo. Os relatos contam que os capitães do mato eram, na prática, caçadores humanos, conhecidos pelos vizinhos e temidos entre os que cuidavam de suas próprias vidas. Joana conhecia esse perigo, por isso sua saída foi medida em sussurros e em pausas para escutar. A mata que a separava da estrada era um corpo vivo, feita de raízes, lama e sombras. A lama da fuga grudou nas botas e na roupa, e a cada passo, Joana sentia o peso do corpo como algo novo, não só o próprio, mas aquele que ela carregava dentro de si. 2 corações batendo em desalinho, gêmeos que prometiam desde o ventre uma outra história. Em certo momento, ela teve de se deitar debaixo de um pé de jequitibá, porque a dor apertou e a chuva não dava trégua. Não havia parteira, não havia rede de ajuda, apenas a natureza e sua respiração curta. Foi então que apareceu tia Benedita, segundo os que depois contaram a história. Tia Benedita não era uma cura milagrosa. Era uma mulher de mãos firmes e olhar que conhecia o corpo das mulheres como poucos. Vivendo nos arredores, escondida de olhares que enxergavam apenas se pudessem devassar vidas inteiras, ela ouviu passos e assombros de noite e foi até onde alguém precisasse. Encontrou Joana encolhida, os olhos cegos pela dor e pelo medo, e sem perguntas lhe ofertou apenas o que se tinha: um pano limpo, uma vela feita de cera racionada e instruções de calor. Nem todo auxílio é palavras. Às vezes, é um tapa de realidade que devolve o alento. O parto foi uma experiência de limite. Não se tratou de descrever dor como espetáculo. Trata-se de dizer que a vida ali entrou no mundo por esforço, por improviso e por solidariedade prática. Quando Maria e João romperam a fronteira do ventre,
nomes que a mãe escolheria mais tarde para marcar a promessa em cada um deles, o choro deles era um aviso de que algo na ordem das coisas havia mudado. Joana segurou os molhados e pequenos e pela primeira vez tocou aquilo que prometera, corpos que iriam, um dia, escolher seus próprios caminhos. À madrugada, encontrou o grupo composto por mãe, recém-nascidos e tia Benedita remexendo a trouxa de pano. Havia rapadura, havia um pedaço de tecido para cobrir os bebês e havia uma convicção que pesava mais que a fome. Era necessário chegar a Salvador. A cidade era rumor e promessa. Não oferecia liberdade por decreto, mas tinha redes de solidariedade, pessoas que trabalhavam pela causa abolicionista, alguns debaixo da legalidade, outros à margem dela. Joana conhecia nomes apenas de ouvir falar, mas trazia a coragem como moeda. A caminhada para a cidade foi longa e cheia de riscos. Os primeiros dias foram de hibernação. Evitar os caminhos mais conhecidos, dormir em grotas, trocar comidas com camponeses solidários, sempre com o cuidado de não chamar atenção. Às vezes, a fome ameaçava transformar a decisão em arrependimento. Outras vezes, o choro dos bebês fazia as vozes possíveis mais próximas. A rapadura serviu para manter forças, o pano serviu para embalar e trocar trabucos. Na cabeça de Joana, a cada passo, a frase retornava: quando um corpo não pertencia mais. O que isso quer dizer? Era um mote que a guiava para frente, mesmo sem entender tudo o que o futuro exigiria. Ao chegar em Salvador, o cenário mudou. A cidade era um aglomerado de cheiros, sons e pluralidades. Era também um lugar onde a presença de pessoas livres e de redes de apoio tornava possível a transição de quem fugia. Joana sentiu, pela primeira vez desde a fuga, que a própria respiração podia esticar-se sem medo. Ainda assim, Salvador não era um refúgio automático. Exigia adaptação, favores, trabalho. Foram Lourenço e Luzia que trouxeram o primeiro abrigo de humanidade. Lourenço era sapateiro de mãos calejadas e fala mansa. Havia deixado a zona rural alguns anos antes e, ao se estabelecer na cidade, construiu uma pequena oficina que servia de centro de escoamento para pequenos trabalhos e conversas. Luzia, por sua vez, era uma mulher que já tivera a alforria, uma carta que certificava a liberdade, e não guardava sua liberdade como relíquia pessoal. Compartilhava caminhos. Ambas as figuras são parte da rede que, segundo narrativas recolhidas, acolheu não só Joana, mas muitos outros que chegavam exaustos. A carta de alforria, convém esclarecer, era um documento formal que atestava a liberdade de uma pessoa que antes havia sido considerada propriedade. Obtê-la podia significar uma compra, quando o senhor aceitava vender uma pessoa, ou um processo legal, dependendo das circunstâncias. A existência desses papéis era, por vezes, a diferença entre a vida e o cativeiro. O primeiro abrigo foi uma casa modesta perto do mercado. Havia outros chegando e saindo, tarefas a cumprir e regras implícitas de silêncio. Joana aprendeu a costurar para fora do olhar de quem perguntava demais. Fazia remendos, ajustava bainhas, costurava véus e roupas pequenas, e com o salário ínfimo que recebia por um trabalho duro, começou o gesto que mudaria tudo: guardar o pouco que dava para distração e investir o resto em sustento. Ensinar os meninos a olhar para as letras foi o segundo gesto de rebeldia. Num canto de luz, com uma folha e carvão, mostrou-lhes que aprender a escrever era construir uma fronteira invisível entre o que se era e o que outros diziam que se podia ser. Naquele tempo, convém lembrar, e Joana sabia disso mesmo sem diplomas, a lei no Brasil não garantia a liberdade automática aos filhos de mulheres escravizadas. A lei do ventre livre, promulgada em 1871, só viria a alterar, em parte, a situação das crianças nascidas depois de sua promulgação. Em 1861, portanto, nascer livre não significava necessariamente nascer livre de fato. A consciência dessa lacuna legal era a chama que impulsionava Joana. Se a lei não vinha a seu favor, teria de mobilizar meios práticos para garantir o destino dos filhos. Era uma batalha em duas frentes: a da sobrevivência cotidiana e a da construção de recursos coletivos. Esses recursos eram, na maioria das vezes,
maneiras de driblar o sistema que transformava pessoas em mercadoria. Havia quem juntasse moedas, quem trabalhasse dobrado para pagar alforrias, quem arriscasse a forja de documentos para dar arrancadas de liberdade. A falsificação e a manipulação documental eram parte dos recursos clandestinos e, por isso mesmo, exigiam contatos, confiança e discrição. Também havia o recurso legal, quando advogados abolicionistas como o Dr. Bernardo intervinham em casos específicos propondo viagens ao tribunal, recursos e contestação de propriedade. Era um jogo de opções e limites. Quando havia dinheiro, havia possibilidade de compra. Quando havia lei, havia julgamento. Quando havia rede, havia fuga. A ação de comprar cartas de alforria podia ser prática pura e simples, um acordo em que o senhor aceitava receber um pagamento para libertar alguém. Não era algo sem custo, e muitas vezes exigia economias coletivas. Na cidade, Joana acabou por conhecer aos poucos os mecanismos e as pessoas que faziam a máquina da solidariedade funcionar. Havia encontros em quartos baixos, em chãos que cheiravam a café queimado. Havia aulas de leitura à luz de vela. Havia partilhas de pequenos alimentos. Lourenço, com sua oficina, transformou-se num ponto de coleta. Concertos por favores, favores por moedas, moedas por papéis. Luzia tornou-se a pessoa que sabia onde se comprava um bilhete para o interior, quem podia escondê-los em barcos de pouca fiscalização. Não se iluda a história. Nada disso era fácil ou garantido. Mas era para Joana a primeira passagem de uma promessa pessoal para uma estratégia que poderia afetar outros. Os primeiros meses foram de minúcias. Guardar 10 réis aqui, 20 ali, ensinar João a traçar as letras N e A, convencer Maria que as palavras tinham forma e sentido, costurar com as mãos que já conheciam o ritmo e a repetição do trabalho forçado. Joana não falou alto sobre um plano coletivo até ter certeza de que poderia sustentá-lo. Mas no silêncio do quarto onde dormiam, entre o som das marés distantes e o rumor dos mercados, ela começou a escrever, com verbos, com truques de memória, um projeto simples: economizar, articular com aqueles que podiam tirar documentos, encontrar o modo de transformar poupança em carta. Um dia, enquanto costurava um troço de tecido com olhos cansados, passou por sua mente uma imagem que viraria metáfora: cartas de alforria empilhadas nas mãos trêmulas de alguém, e ao redor dessas cartas, pessoas reconstruindo suas vidas. Não era apenas o ato jurídico que libertava. Era o devolutivo humano que vinha depois. Trabalho remunerado, educação, terra para cultivar. E foi aí que Joana começou a pensar, não somente em comprar uma alforria, mas em comprar vidas, aos poucos, com a paciência que a pobreza exige. A ideia soava grandiosa, quase imprudente. Como poderia uma costureira, com 2 bebês e pouca sorte, articular uma compra de liberdades? E se falhasse? E se os capitães do mato descobrissem seu paradeiro e viessem levar tudo? Essas perguntas a acompanhavam como sombras, mas havia também uma resposta prática. O gesto de começar era, por si só, um desafio ao destino que o Senhor tinha traçado para os corpos sob seu domínio. Quando um corpo não pertencia mais, dizia Joana para si nas horas de silêncio, não se tratava apenas da retirada de um nome de um inventário. Tratava-se de construir uma economia de afeto, uma cidade possível para aqueles que haviam sido expulsos da condição de seres humanos inteiros. A rede começou a se formar em pequenos atos. Primeiro foi uma alforria comprada para uma mulher que trabalhava limpando casas e que tinha parentes doentes. Depois, com o dinheiro recuperado em empréstimos solidários, houve outra alforria para 2 irmãos que viviam acuados. As operações iniciais foram de pequena escala, quase tímidas. 2 aqui, 10 acolá. Cada vez que uma carta chegava, a notícia era sussurrada em mercados e feiras, e as pessoas comemoravam sem festa, com lágrimas e com comida repartida. Uma carta de alforria nas mãos de alguém significava uma vida que podia, pela primeira vez, pensar em plantar para si, e não apenas para o engenho daquele que mandava. Joana viu de perto o impacto quieto dessa prática. No entanto, era preciso não confundir a celebração com solução final. Libertar alguém da condição de escravo era o primeiro passo.
Garantir que essa pessoa sobrevivesse, que tivesse terra, dignidade, acesso à escola, era outro tipo de trabalho. Por isso a proposta que germinava em sua cabeça passou a incluir não só a compra, mas a reconstrução, escolas, oficinas, uma colônia agrícola. Em palavras curtas, ela começava a desenhar aquilo que depois viria a ser conhecido, segundo relatos, como o bairro Liberdade, um espaço que não cabia só na cidade, mas que criava novas formas de sociabilidade e autonomia. Nesta fase inicial, a atuação teve que ser discreta. A cidade tolerava algumas liberdades, mas também guardava olhares que queriam transformar solidariedade em delito. Advogados como o Dr. Bernardo apareciam em sessões públicas quando a situação era legalmente disputável. Em outros casos, havia que lidar com a lei na retaguarda e com a forja de documentos na frente. O método, repetiam os mais experientes, era sempre uma combinação: economia pessoal, fundo comunitário, apoio jurídico e, quando possível, compra direta da carta. Explicar o que era uma carta de alforria tornou-se parte do trabalho. Era preciso mostrar que aquele papel dava outro status à pessoa, que ela deixava de ser bem para ser cidadã, ainda que a cidadania fosse, na prática, frágil e limitada. Mas a fragilidade não tornou o esforço inútil. Pelo contrário, conhecendo as lacunas da lei, o grupo começava a jogar com elas. A existência de pessoas livres e influentes na cidade, comerciantes, artesãos, quem tinha acesso a algum capital, tornou-se peça-chave. Lourenço, por exemplo, além de consertar sapatos, fazia arranjos com marinheiros que levavam pequenos pacotes para além do porto. Luzia mantinha rotas de proteção e contatos com mulheres que podiam oferecer ocupações temporárias. Joana tinha a mão firme para o trabalho e a cabeça para economizar. Esses esforços, combinados, começaram a produzir resultados reais. Famílias que deixavam de viver sob a sombra direta do Senhor. Crianças que podiam ir à escola. Ainda assim, nenhum passo era livre de custo. Havia ataques de intimidação, rumores plantados, mandados que circulavam para encontrar e devolver corpos à propriedade de outrem. Em 1862, por exemplo, rodas de conversa registraram que capitães do mato intensificaram as rondas em áreas periféricas, o que ensinou a rede a se mover mais rápido, mais silenciosa, a criar abrigos temporários e passes que parecessem work permits. Aprender a se esconder foi regra de sobrevivência. Aprender a reemergir para construir foi a lição maior. Joana, enquanto isso, passou a ver seus filhos crescerem em desigual ritmo. Maria, curiosa, desenhava letras nas bordas dos lençóis. João, atento, repetia os sons dos ofícios que via pela rua. Os dois, ainda pequenos, logo seriam parte da economia que sua mãe planejava. Ensinar-lhes a ler e escrever era, para Joana, sem razão espetacular, a forma mais concreta de insurgência. Um corpo que aprende a escrever não é facilmente recolocado no inventário de alguém. À medida que a vida em Salvador se estabilizava, a possibilidade de uma ação maior começou a se insinuar. Não era suficiente libertar uma ou duas pessoas. As contas do que era necessário para garantir uma vida digna depois da carta de alforria eram vastas. A ideia de criar um fundo coletivo, uma espécie de caixa comum que pudesse financiar compras maiores, surgiu das conversas em que os mais velhos contavam como, em outras épocas, pequenas economias de vizinhança haviam sustentado casamentos, funerais e viúvas. Por que não usar o mesmo mecanismo para comprar vidas e reconstruir lares? Os primeiros passos rumo à organização coletiva foram prudentes. Criou-se um inventário mental das pessoas vulneráveis. Quem tinha maior risco de ser vendido, quem tinha filhos pequenos, quem não tinha parentes para garantir sua permanência. Cada nome no inventário era uma prioridade. Havia também a necessidade de mapear os senhores que estavam mais dispostos a negociar. Alguns, segundo relatos, perdiam interesse na manutenção dos poucos escravizados quando percebiam que recebiam algum dinheiro em troca. Outros, mais rancorosos, seguravam as pessoas como se afogassem numa posse. A negociação política nessa praça pequena da vida era tão necessária quanto a economização rígida.
Joana viu então que sua promessa precisava se ampliar. Não bastava preservar a liberdade dos filhos, era preciso estender isso a outros, construir uma cidade de vazios preenchidos por cuidado. E foi com essa visão que ela, cautelosamente, começou a falar com pessoas concretas sobre a ideia do fundo. Não havia nomes de pactos grandiosos, havia gestos de confiança, pagamentos que vinham em pequenas moedas, acordos em voz baixa. Nesse ponto, a narrativa de resistência deixou o particular para tocar no coletivo. E assim, enquanto a cidade circulava com sua bagagem de contrastes, Joana transformava a promessa feita na chuva em um plano de sobrevivência e agência. Ela sabia que muitos capítulos daquela história ainda seriam escritos com dor e com trabalho. Sabia também que o risco existia sempre: capitães do mato, traições, falta de dinheiro. Mas havia agora algo que antes não tinha: clareza de propósito e companhia para executá-lo. Se esta história toca você, se a ideia de corpos que não pertencem mais reverbera e pede continuidade, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa ouvir como a resistência pode começar num gesto simples e crescer em comunidade. Os primeiros meses na cidade serviram para testar ideias. Um acordo de compra de 2 alforrias aconteceu em silêncio, com o auxílio de um comerciante que tinha receio de represálias, mas também uma vontade real de ver pessoas livres. A celebração foi modesta. Pão dividido, café ralo, 2 cartas de papel nas mãos de mulheres que choravam sem palavras. A experiência provou que o método funcionava, ainda que de forma lenta. Comemorou-se do jeito que se podia, sabendo que aquela vitória era também o começo de uma nova lista de necessidades. Joana aprendeu nesse processo que liderança nem sempre é comando. Às vezes é ouvir e organizar. Havia conflitos internos. Quem devia sair da casa comum quando havia necessidade de esconderijos? Quem tinha prioridade para receber uma alforria primeiro, quando o dinheiro era pouco? Essas discussões, pequenas e essenciais, testaram a coesão que se formava. A resposta estava na prática: solidariedade habitual e regras claras para a gestão dos escassos recursos. Assim nasciam os procedimentos que mais tarde dariam forma a um bairro, uma escola, uma colônia agrícola. Ainda havia, porém, um desafio que rondava Joana: a lei. A sensação de vulnerabilidade legal era uma sombra perene. Mesmo com mais cartas de alforria, o Estado e seus instrumentos nem sempre protegiam quem era recém-liberto. A noção de reconstrução social estava para além do ato jurídico. Em conversas com pessoas como o Dr. Bernardo, Joana começou a entender a necessidade de estratégias jurídicas complementares, processos de reconhecimento, ações que pudessem questionar vendas ilegais, manobras que pudessem usar a letra da lei a favor dos libertos. O jogo era de paciência e de técnica. Nesse ponto da história, para Joana e para muitos outros, a resistência deixou de ser apenas fuga e passou a ser projeto. Era preciso pensar em moradia, em escola para as crianças, em trabalho que sustentasse, em terra para plantar sem autorização. A ideia de uma colônia agrícola surgiu dessa necessidade, um lugar onde aqueles que vinham do engenho pudessem plantar para si, aprender ofícios e criar uma economia que não dependesse da boa vontade do antigo senhor. Para isso era necessário capital, organização e um plano prático de quem entraria e quem administraria. Enquanto esses planos amadureciam, as sombras também se organizavam. Havia boatos de retaliação, e a necessidade de proteção legal e física crescia. A rede aprendeu a usar códigos nas mensagens, a evitar nomes em voz alta e a deslocar as pessoas quando o perigo parecia próximo. Ao mesmo tempo, haviam movimentos de solidariedade mais públicos, reuniões discretas em igrejas, arrecadações em bailes, donativos de algumas famílias livres que, por convicção ou pragmatismo, queriam manter uma moral de ajuda. Tudo isso era complexo, tenso e necessário. Joana sentia no corpo a marca do esforço. O trabalho em casas, a costura, a vigília pelas noites, tudo deixava sequelas. Mas havia também a alegria de pequenas conquistas.
Ver João escrever seu primeiro nome, ver Maria recitar um poema simples aprendido no grupo de alfabetização, ver uma carta de alforria ser lida em voz alta. Essas imagens se tornaram combustível para a escalada de ações que estava por vir. Quando um corpo não pertencia mais, pensava Joana, o efeito se espalhava além daquele corpo. Atingia famílias, vizinhanças, estruturas de afeto. A narrativa de Salvador nos anos seguintes não seria linear. Haveria vitórias e recuos, trocas de técnicas e erros que ensinaram. Mas naquele momento inicial, entre a chuva da fuga, o parto improvisado, a chegada à cidade e os primeiros passos na organização coletiva, estava plantada a semente de algo maior. Joana podia ainda não saber todas as contas, nem todo o mapa das negociações. Sabia, porém, que a ideia de comprar liberdades era possível. E mais que isso, que a liberdade poderia se traduzir, com esforço e inventividade, em terra, escola e comunidade. A vida cotidiana do grupo começou a incorporar rituais práticos, que sustentavam o fundo. Contribuições mensais, pequenos empréstimos, trabalho coletivo em plantações alugadas por curtos períodos. A prática do economizar coletivo era para muitos a forma de política que conheciam. Uma política feita de pão, de papel e de cuidado. Numa cidade em que o aparelho jurídico muitas vezes falhou em proteger, a economia do afeto virou a lei medida pelo corpo e pela solidariedade. As cartas de alforria tornaram-se símbolo, mas também instrumento. O que importava, no fundo, era o que vinha depois delas. A narrativa de Joana ganhou, aos poucos, uma dimensão coletiva. Não se tratava mais de apenas fugir e sobreviver. Era necessário ensinar outros a fazer o mesmo. Criar maneiras de multiplicar a liberdade. Em conversas noturnas, com o som distante dos barcos e dos festejos, planejou-se um método mais organizado. Juntar recursos, coordenar com advogados quando necessário, usar rotas seguras e, quando era possível, negociar publicamente para transformar a compra em ato que enfraquecesse a autoridade dos senhores. A ideia de retornar à fazenda Santa Cruz, anos depois, para confrontar simbolicamente o coronel, era ainda distante, mas começava a se formar como o horizonte moral de um trabalho que já não cabia na esfera pessoal. E assim, as primeiras estações da história se fecharam. Com Joana consolidando um teto para seus filhos, aprendendo os prazos de uma cidade que podia tanto proteger quanto trair, e iniciando os passos organizacionais que a transformariam pouco a pouco numa peça central de uma rede, que pretendia mais do que resgatar corpos, pretendia reconstruir vidas. A chuva que lavara a noite da fuga tornou-se memória. Pano e rapadura continuaram a aparecer como símbolos. Nos bolsos guardados, nos mantimentos divididos, nas celebrações miúdas. O refrão, quando um corpo não pertencia mais, ecoava em conversas, agora não apenas como promessa, mas como projeto. Havia ainda um caminho longo pela frente. Maiores operações de compra, grupos reunidos em olhar público, confronto com poderes locais. Havia também a lei no horizonte, 1871, que traria a lei do ventre livre, e 1888, eventual ponto de chegada que transformaria o mapa legal do país. Mas esses marcos vieram depois, e a urgência de Joana era no presente. Impedir que os corpos de seus filhos fossem classificados como coisas. No fim desta primeira fase, Joana olhava para a cidade com menos medo do que antes, e com um cuidado maior. Sabia onde guardar o dinheiro, conhecia faces amigas, entendia que para mudar a vida daqueles que chegavam, era preciso muito mais do que coragem individual. Era preciso organização, paciência e imaginação política do dia a dia. E, acima de tudo, era preciso manter a promessa feita naquela noite chuvosa, quando a terra barrenta carregou seus passos para longe do engenho. Garantir que, de algum modo, por algum esforço coletivo, os corpos daqueles que ela amava não voltariam a pertencer a outros. Os passos que haviam saído da senzala transformaram-se com o tempo em uma coreografia conhecida. Onde antes havia somente fuga, agora havia um método: angariar, proteger, libertar. Joana aprendeu a contar o tempo de outra maneira.
não mais em dias de plantio ou de festa do engenho, mas em prestações, em quantias entregues a dedos calejados, em papéis que mudavam destinos. A costura que antes servira para esconder esperanças passou a ser instrumento de arrecadação. Os retalhos viraram moeda, as bainhas viraram desculpa para visitas, e mesmo o pano e a rapadura, símbolos da partida, voltaram em sacos numerados para marcar as arrecadações. Os primeiros resgates organizados além das 2 alforrias iniciais exigiram mais coordenação do que qualquer um imaginara naquela noite de chuva. O grupo aprendeu a dividir funções. Uns davam guarida, outros faziam contatos com marinheiros e tropeiros. Alguns discretamente arrecadavam no mercado, e havia ainda quem tivesse a paciência para lidar com papéis. Lourenço, por sua vez, tornou-se o vínculo entre as moedas contadas à luz de vela e as decisões que deveriam parecer simples trocas. Era ele quem conhecia os caminhos do porto, quem sabia como armazenar pequenos cofres de confiança longe de olhares curiosos. Luzia, com sua alforria nas mãos e experiência adquirida, sabia quais senhores eram mais propensos à negociação e em que ocasiões uma oferta seria aceita ou rejeitada. Dr. Bernardo passou a agir com mais frequência em audiências pequenas, preparando defesas, questionando registros e às vezes apenas assinando petições que davam algum verniz legal aos negócios. Quando não havia alternativa senão o pagamento, a operação era montada com cuidado. Um dia marcado para que alguns homens levassem moedas ao senhor, outro dia para retirar o documento, e sempre uma rota segura para levar a carta de alforria até as mãos trêmulas de quem jamais tivera luxo de um papel que dizia ser livre. A leitura em voz alta da alforria, muitas vezes, era cerimônia. Cada palavra pronunciada destravava algo que o corpo guardara como horror. Foi assim que, em anos de cansaço e economia, as compras aumentaram de escala. Surgiram operações que reuniam mais gente, conforme relatos que se repetiam nas bancas. Uma compra que libertou aproximadamente 10 pessoas, outra de envergadura maior, que alcançou perto de 32 indivíduos. Cada ato maior exigia mais segredo e mais confiança, e também mais exposição pública quando se optava por transformar a transação em um gesto de resistência simbólica. Essas operações mediais tinham, além do efeito prático, um efeito de moral sobre a comunidade. Mostravam que o poder do Senhor não era absoluto quando havia associação e coragem coletiva. A construção do bairro que depois se começaria a chamar Liberdade não foi obra de um plano centralizado, mas de acúmulos, casas erguidas com sobras de material, pequenos negócios que nasciam de oficinas compartilhadas, uma escola improvisada, onde se ensinava a ler com carvão e pedaços de papel, hortas comunitárias em terrenos cedidos por comerciantes solidários. Em volta da ideia de terra própria, discutia-se quem teria prioridade, que famílias deveriam receber sementes e quem administraria as escassas ferramentas. Debates que, fora do engenho, pareceriam triviais, ali significavam vida ou morte. Decidir quem plantaria primeiro era decidir quem comeria. Essas decisões geraram tensões internas, reconhecidas e discutidas à luz de lamparinas, porque liderança, como Joana aprendeu, era menos comando e mais fazer caber tudo. A escola era um microcosmo dessa política de recomeço. Meninos e meninas sentavam-se em bancos improvisados, enquanto alguém, com a paciência de uma vida de serviço, ensinava letras e contas. Maria, já com a idade de repetir nomes e frases, teve sua voz amplificada ali. Recitou uma lista de palavras com orgulho que se transformava em resistência. João, que aos poucos ensaiava as letras do próprio nome, foi percebido por todos como símbolo de futuro. Se ele aprendesse a escrever, disse Joana certa vez, não haveria documento que o recolocasse como objeto. Essa convicção orientava as prioridades do bairro. Alfabetizar era libertar de outro tipo de aprisionamento. Enquanto a comunidade crescia, ocorreu um fenômeno que seria lembrado como prova da capacidade de articulação do grupo. Uma negociação pública com o coronel Manuel Rodrigues, responsável pela fazenda Santa Cruz, que havia sido, anos antes, palco da fuga inicial.
O plano de retornar àquela fazenda não nasceu de um desejo individual de confronto, mas de uma estratégia coletiva, mostrar, na praça pública, que a autoridade do Senhor podia ser contestada. Era, sobretudo, uma ação simbólica que pretendia transformar a compra privada num ato de soberania popular. A data do retorno foi marcada com cuidado, e era ano de esperança e de tensão, 1879. A marcha não era de armas, era de pessoas com documentos, com testemunhas, com a segurança de que numerosos olhos observavam. Joana, cujos ombros haviam visto tanto sono roubado quanto trabalho dobrado, liderou o grupo com a calma de quem sabe que o símbolo é mais poderoso do que o gesto violento. Quando o contingente se aproximou do portão de Santa Cruz, algumas pessoas do vilarejo olharam espantadas. Outras, que outrora haviam servido ao engenho, permaneceram retraídas, temendo represálias. Joaquim, filho do coronel, estava lá, olhos duros, expressão que tentava traduzir a ameaça em normalidade. O coronel apareceu com um séquito de homens de confiança, pronto para exercer seu direito de propriedade, onde julgava que isso ainda valia. A negociação teve momentos de tensão. Havia moedas, havia papéis, e havia, acima de tudo, a presença pública de pessoas livres que exigiam reconhecimento. Dr. Bernardo apoiou-se nas brechas da lei e na visibilidade do ato para pressionar por decisões que pudessem ser registradas. A fala do coronel oscilou entre recusa e cálculo. Vender alguns nomes podia ser, para ele, pragmática economia. Negar tudo podia trazer custos de reputação, entre outros latifundiários. Do lado de Joana, estava a convicção que as moedas traziam. Aquela fazenda não poderia mais manter sua soberania intacta quando a comunidade se unia para retirar o que entendiam ser vidas humanas de um regime antigo. Quando, segundo relatos, algumas cartas foram entregues e lidas em voz alta, a cena teve força que palavras não descrevem bem. Pessoas que antes carregaram sulcos de medo no rosto, agora erguiam-se com documentos que reduziam o espaço do Senhor sobre suas vidas. A marcha de saída da fazenda teve um sentido de triunfo contido. Não foi festa exuberante, mas uma resistência que afirmava, em passos, em cantos baixos, em troca de abraços tímidos, que o domínio podia ser corroído pela persistência. Joana, ao ver velhas cabeças livres de correntes simbólicas, sentiu pela primeira vez em anos que a promessa feita na chuva começava a cumprir-se para além dos filhos. O triunfo, contudo, não apagou os riscos. As reações do coronel e de outros senhores foram variadas. Uns recorreram ao tribunal, outros contrataram capitães do mato para buscas pontuais e alguns incentivaram boatos que procuravam difamar os libertos. Capitães do mato, lembrava-se o grupo em voz baixa, eram homens pagos para perseguir, capturar e devolver aqueles que haviam rompido com a propriedade alheia. Funcionavam como uma espécie de polícia privada do sistema escravocrata. Saber ler as estratégias desses perseguidores passou a ser tarefa cotidiana. Mudanças de rotas, abrigos temporários, documentos que pareciam legítimos quando inspecionados. Uma noite, pouco depois da negociação em Santa Cruz, houve um ataque dirigido ao bairro Liberdade. Não foi uma batalha anunciada, mas uma tentativa de intimidação. Cercas cortadas, portas forçadas, ameaças deixadas em bilhetes. O grupo respondeu com aquilo que praticara desde o começo: organização. Homens e mulheres que sabiam ler e escrever prepararam testemunhos, vizinhos com barcaças ofereceram passagem, cozinheiras passaram a guardar fogões para cozinhas comunitárias. A reação do bairro não foi vingança, foi resistência. Reforçaram rotas de saída, diversificaram pontos de guarda e tornaram mais difícil para os atacantes identificar líderes. A rede mostrou que, para além da compra de papéis, era a capacidade de proteção mútua que garantia a sustentação das vidas recém-libertas. Enquanto isso, as operações de compra continuaram a crescer. Uma das maiores, segundo memórias coletadas e palavras passadas entre gerações, envolveu a liberação de 68 pessoas em uma única operação. Não se tratou de um gesto de prestígio, mas de um acúmulo de anos de economia coletiva,
de contatos marítimos e de favores trocados. Marinheiros que levavam mercadorias secretamente foram pagos para não relatar embarques. Comerciantes que antes temiam repercussões viram ali a chance de apostar em uma economia emergente. Mulheres com acesso a pequenas rendas entregaram o que podiam. A logística envolveu viagens ao interior, pequenos subornos legais e muita paciência. Quando as 68 cartas foram finalmente lidas, a celebração foi de um tipo que não se faz em praça. Foi a festa das rotas reconstruídas, a festa da escritura renovada, a festa onde rapadura era repartida com lágrimas. Essas vitórias, porém, não apagaram uma realidade maior. A lei sozinha não garantia sustento. A lei do ventre livre, de 1871, por exemplo, mudava o destino legal de crianças nascidas a partir de sua promulgação, mas não estabelecia de imediato condições materiais para que essas pessoas tivessem plena autonomia. Muitos filhos de mulheres escravizadas continuaram a ser explorados por tutores, ou sofreram formas de servidão disfarçada que driblavam a letra da lei. A abolição formal, a que viria em 1888 com a Lei Áurea, confirmou juridicamente o fim da escravidão, mas a realidade do pós-1888 trouxe novos desafios: a falta de terra, a ausência de crédito, o preconceito que barrava empregos e o desamparo estatal. Joana e seu grupo perceberam cedo que a carta de alforria tinha de ser apenas o princípio. Por isso o fundo de compras expandiu seu objetivo: não só pagar alforrias, mas financiar moradias, comprar ferramentas, alugar terrenos para plantar, manter professores na escola e criar um sistema de assistência para os momentos de doença. Transformaram o que era um cofre de emergência em um ente coletivo que servia para recomeçar. O bairro Liberdade passou a ter uma administração baseada em conselhos de vizinhos. Havia documentos com regras simples: uso compartilhado da terra, rodízio de responsabilidades, critérios para a concessão de sementes e prioridades para aqueles que não tinham parentes. A colônia agrícola nasceu dessa necessidade. Pequenos lotes foram organizados em regime cooperativo, com divisão do trabalho e da colheita. Ex-escravizados, ora sem recurso, ora com alguma economia, plantavam para si e para o mercado local. Aprendiam a manejar ferramentas, a proteger lavouras de pragas e a trocar excedentes por crédito em lojas amigas. A moradia ficou mais estável, e com a estabilidade veio a possibilidade de pensar no futuro. Casamentos não se faziam mais apenas como arranjos de sobrevivência. Agora havia opções de construção coletiva. Ainda assim, a vulnerabilidade era real. Sem políticas públicas robustas, muitas vezes o peso da reconstrução recaía só sobre os ombros de quem já fora saqueado. No meio desse turbilhão, Maria e João cresceram e assumiram papéis centrais. Maria, com a voz firme que a alfabetização lhe dera, assumiu a educação de crianças mais novas e desenvolveu métodos de ensino adaptados àqueles que chegavam cansados do trabalho rural. João, por sua vez, aprendeu a ofício de sapateiro com Lourenço e, em seguida, tornou-se um elo entre a oficina e as negociações financeiras. Sabia contar e pesar o ouro de papel que circulava nas mãos do bairro. Ambos carregavam a marca da história materna, mas também imprimiram nela suas escolhas. Maria organizou hortas destinadas a alimentar as aulas. João ajudou a criar um caixa específico para emergências de saúde. A geração seguinte era, portanto, herdeira e também inovadora. O processo de memória foi, ao mesmo tempo, íntimo e público. Em alguns anos, a comunidade instituiu uma data de lembrança. No mês em que Joana fugira, as pessoas reuniam-se para ler as primeiras alforrias como se fossem livros sagrados de uma nova ordem, não para cultuar papéis, mas para lembrar que o que transformava o estatuto de uma pessoa não era um ato isolado, mas a ação de muitos. Havia nessa cerimônia repartição de rapadura e partilha de pão. Relatos eram contados e os nomes dos que antes tinham sido contados em cadernos de propriedade eram agora recitados em voz alta como afirmação de memória. As relações com o poder local permaneceram tensas. Alguns senhores aceitaram negociações, outros nunca deixaram de conspirar para retomar os corpos que consideravam seus. Houveram processos no tribunal
recursos e, às vezes, vitórias judiciais que foram celebradas com moderação. A presença de advogados abolicionistas facilitou decisões importantes, mas nem sempre a justiça se mostrou justa. Em diversos momentos, houve necessidade de recorrer a estratégias que misturavam o jurídico ao prático, porque a letra da lei precisava ser acompanhada por redes de proteção que garantissem que um documento não seria apenas trocado por um pedaço de papel descartado. Com o passar do tempo, e com a abolição formal em 1888, a comunidade enfrentou um novo capítulo. A liberdade legal se instalou, mas a promessa de terra e suporte não veio junto. O Estado brasileiro, em sua maioria, falhou em prover medidas de amparo, e muitos recém-libertos foram empurrados para bordas econômicas fragilizadas. Liberdade, na escrita da lei, era concedida. Na prática, era preciso lutar por condição material. O fundo que vinha pagando alforrias passou então a financiar iniciativas de renda. Pequenas fábricas caseiras, oficinas de costura que contratavam vizinhos, cooperativas de lavoura que buscavam contratos com feiras e mercados. A escola cresceu também em responsabilidade. Não era apenas ensinar a ler e escrever, mas formar cidadãos capazes de participar de debates públicos, reivindicar direitos e ocupar espaços antes vetados. Maria coordenou um currículo que incluía noções de contabilidade básica, ofícios práticos e literatura que narrava histórias de resistência. Havia aulas sobre como redigir documentos e sobre como reclamar perante as autoridades, porque a alfabetização estava longe de ser neutra. Era ferramenta de agência. Mesmo com conquistas, a luta continuou. Racismo e preconceito atuavam como barreiras invisíveis, mas firmes. Portas de emprego fechavam-se e em muitos lugares persistiam formas de exploração que procuravam manter mão de obra barata. Alguns libertos, por falta de opções, trabalharam por salários baixos que replicavam, em outra forma, a lógica de antes. Nesse contexto, a colônia agrícola ofereceu alternativa, mas sem amparo estatal, a escala era limitada. Os líderes comunitários, incluindo Joana enquanto pôde, e depois Maria e João, passaram a fazer lobby por políticas públicas, a procurar parcerias com igrejas progressistas e com comerciantes solidários que aceitassem comprar a produção coletiva. Quando Joana já caminhava mais devagar, era possível ver nela a mesma promessa que a fizera partir. Aquela vontade que no início era íntima, agora espalhara-se em ruas, em nomes e em papéis que declaravam liberdade. Em noites calmas, sentava-se à porta e observava crianças correrem livremente, plantas crescerem, pessoas que outrora haviam sido contadas como propriedade ocuparem seus próprios espaços. Sabia, contudo, que a promessa não se cumpria num instante. Libertar um corpo era necessário, mas transformar o mundo para que aquele corpo pudesse prosperar era obra contínua. O legado que ficou não foi só material. Houve também maneiras de lembrar que a resistência cotidiana importa. A história de Joana foi transmitida em casas e praças, tornando-se ato de pedagogia. Ensinar que fugir, organizar e investir na comunidade eram formas legítimas de política. A memória foi incorporada em canções simples, em versos que falavam de chuva e pano, de rapadura dividida e de cartas que mudavam destinos. E, igual ao primeiro pano embrulhado por Rosa, esses símbolos passaram de mãe para filho, de vizinho para vizinho. Houve também derrotas, claro. Pessoas que não sobreviveram, plantações perdidas para secas e surtos de doenças que abatam famílias inteiras. A tristeza fazia parte da história como um elemento que lembrava os custos da empreitada. Mas mesmo nessas perdas havia um fio de cuidado. Enterros que eram encontros, histórias que eram reparos, e a certeza de que, mesmo frente ao possível fracasso, a ação de tentar era ética e necessária. As memórias do sofrimento não se transformaram em espetáculo. Foram guardadas com respeito e com a intenção de não serem repetidas. No fim, o que a experiência de Joana e dos que com ela trabalharam deixa como lição é que a liberdade é um processo encadeado por muitos gestos concretos. Não foi a lei que, por si só, criou cidadania. Foi a soma de alfabetização, de acesso à terra, de cuidado com a saúde,
de artesanato que virou renda, de instituições locais que tocavam a vida cotidiana. Cada carta de alforria lida em voz alta, cada rapadura dividida, cada letra traçada no papel, foram elos numa corrente que mudou a forma de estar no mundo. Ao olhar para trás, a pergunta que orientou a fuga naquela chuva de 1861, o que significa quando um corpo não pertence mais? Já não era somente jurídica. Passava por autonomia, por educação, por direito ao trabalho e por reconhecimento social. Significava que o corpo não era mercadoria, mas sujeito de decisões, que a maternidade de Joana não poderia mais ser reduzida por um inventário, que crianças nascidas livres deveriam ter escolas que as acolhessem, que os corpos que antes serviram a outros mereciam celebrar a própria vida. A memória daquela promessa continuou a pulsar. Em dias de lembrança, no bairro Liberdade, as pessoas recitavam o nome de cada alforriado que ajudaram a comprar. Tinham um ritual simples: pegar um pedaço de pano como o que Rosa dera a Joana, rasgar em pequenos quadrados e distribuí-los entre os mais jovens para que carregassem no bolso o mesmo símbolo de partida e de resistência. Era um gesto pequeno, simbólico, e capaz de ensinar que o movimento por liberdade pode nascer de objetos humildes e chegar a transformar estruturas. Joana morreu já idosa, rodeada por quem havia ajudado e por quem havia libertado. O luto foi dividido em partilha e em histórias que ela mesma recitava na cabeceira das camas. Antes de fechar os olhos, disse pouco, como sempre fizera: "Cuidem do que começamos." As palavras foram simples, mas tiveram efeito de compromisso. Maria e João tomaram para si esse pacto, e a comunidade continuou a praticá-lo, ajustando caminhos conforme as circunstâncias. Hoje, as ruínas daquela época são muitas, e as memórias outras tantas, mas a marca que ficou não se dissolve em nostalgia. Há lições práticas que atravessam o tempo. A importância de redes de solidariedade que transformem economia em dignidade, a necessidade de unir ação imediata a planos de longo prazo e a convicção de que libertar um corpo exige trabalhar, depois, para que esse corpo encontre condição de existir com respeito. Quando um corpo não pertencia mais, deixou de ser para a comunidade um lema solitário e passou a ser projeto de sociedade, um convite a perguntar como cuidar para que a liberdade se torne prática cotidiana. Se esta história chamar sua atenção, compartilhe com alguém que precisa ouvir como a resistência se constrói no dia a dia e comente qual parte tocou você mais profundamente. Que a lembrança do pano, da rapadura e das cartas de alforria nos inspire a continuar inventando maneiras de garantir que nenhum corpo volte a ser propriedade de outrem.